Olá, eu sou Paula Oliveira, síndica profissional advogada em Belo Horizonte, e hoje nós vamos falar sobre a previsão orçamentária. A previsão orçamentária é o planejamento dos gastos do condomínio do ano seguinte com base no ano vigente, e ela precisa ser muito bem feita. E para falar sobre o tema, eu recebo aqui hoje o síndico profissional Thiago Nassif, com formação em administração hoteleira e MBA em gestão empresarial. Seja muito bem-vindo, Thiago. Olá, Paula. Muito obrigado. Eu agradeço primeiramente o convite. Espero contribuir um pouco aqui com o nosso mercado condominial. E para a gente iniciar as orientações, Thiago, o que você considera de principal no condomínio, de mais importante? Então, Paula, dentro da nossa empresa, são várias coisas que a gente avalia dentro de um condomínio, mas o que a gente considera o principal dentro de um condomínio, que a gente chama o coração do condomínio, é o departamento financeiro. Dentro de todas as possibilidades dentro de um condomínio, o departamento financeiro é o que faz o sangue fluir dentro de um condomínio, é que fazem as coisas funcionarem. A gente vê isso uma dificuldade muito grande em relação a isso dentro dos condomínios, porque isso demanda um conhecimento de gestão financeira, e a gente identifica que em muitos condomínios, principalmente aqui de Belo Horizonte, não tiveram esse trabalho feito há anos atrás, e quando a gente assume um condomínio, a gente verifica que as condições financeiras não estão adequadas para suprir todas as manutenções, tanto preventivas, corretivas, e pagar todas as despesas ordinárias dentro de um condomínio. Então, dentro de todas as coisas que existem dentro de um condomínio, a gente considera que o departamento financeiro ele é o principal para a gente conseguir ter uma gestão dentro do condomínio, uma saúde financeira que traz uma boa gestão para um síndico. E a gente sabe que essa responsabilidade da previsão orçamentária no condomínio é do síndico, está no Código Civil, mas a gente pode contar com o auxílio de algumas administradoras. E qual que é a sua visão na hora que você recebe aquela planilha das administradoras em colaboração? Porque normalmente você adota aquelas planilhas ou você refaz, você faz a sua? E o que você leva em consideração no momento da previsão orçamentária? Então, essa informação é até muito interessante, Eu até cito muito com meus clientes a questão da diferença entre uma administradora de condomínio e uma empresa de síndico profissional. A administradora de condomínio é uma empresa que consegue ter uma escala muito grande de clientes. Então, a gente consegue verificar administradoras que têm 100, 200, 500 clientes, até mais de 1.000 clientes, que é o caso de algumas administradoras de Belo Horizonte. Com esse número de condomínios que eles administram, fica muito difícil para uma administradora conseguir fazer uma previsão orçamentária em base em um condomínio específico. Cada condomínio tem muitas particularidades, enfim. Então, isso a gente identifica uma dificuldade muito grande. Fica discrepante, Às vezes algum detalhe, talvez se nós síndicos não passarmos para eles, foge um pouco daquele padrão, talvez, que eles tenham, Exatamente. Algumas descrições de serviços podem vir de uma forma que não seja adequada para aquela previsão orçamentária. Então, o que a gente sempre faz dentro de um condomínio, quando a gente assume principalmente, a gente solicita os balancetes do ano anterior, dos últimos 24 meses, inclusive, para a administradora, e faz um estudo desses balancetes, verificando se as descrições foram corretas, enfim, para a gente conseguir, então, com essas informações da administradora e com a previsão dela, conseguir fazer uma nova previsão, que seja feita pelo síndico, para então a gente verificar se realmente ela está sendo bem feita. É uma dificuldade que a gente tem também em relação a isso, porque muitas previsões orçamentárias feitas sem essa supervisão do síndico, elas costumam ter algum tipo de problema que a gente não consegue pagar as despesas ordinárias. E isso, para você explicar para os condôminos, é um pouco complicado. Então, eu falo muito que o serviço de síndico profissional, como ele é muito personalizado, a gente não consegue escalar, não consegue ter 100, 200, 1.000 condomínios, a gente consegue fazer um trabalho mais focado dentro de cada condomínio específico. Então, acredito que a previsão orçamentária ela fica mais bem feita nessa situação quando tem a supervisão do síndico. E quando a gente assume normalmente também, a gente pede, orienta até nas próprias assembleias, antes da gente assumir, que o síndico, que o presidente da Assembleia naquele momento nem avalia a previsão orçamentária, que o síndico que está deixando o mandato
apresente ou seja aprovada, porque a gente quando chega, né, Tiago, a gente precisa de avaliar novamente, assim como você bem colocou, avaliar aí os 24 últimos balancetes, para a gente conseguir ter uma visão mais global do condomínio e ser mais assertivo na previsão orçamentária, né? Com certeza. E o que você sente? Qual que é o principal motivo que os moradores te procuram para iniciar como síndico profissional? Está muito relacionado com o financeiro também, né? Sim, com certeza. A gente fala muito, né? Nós que somos síndicos profissionais, né, Paulo? A gente fala muito que um síndico profissional, a gente até tira o nome síndico profissional. Acho que nós somos os gestores de crise, né? Normalmente, quando os clientes procuram um síndico profissional dentro da sua cidade, enfim, dentro da sua região, né, o condomínio normalmente está praticamente no estado que a gente fala até de calamidade, né? Os condôminos já não tem mais diálogo entre eles, né? O financeiro do condomínio já não arca mais com as despesas ordinárias do condomínio, enfim, e tem inúmeras manutenções preventivas que não foram feitas, as corretivas também nem se fala, e obras a fazer, enfim, vários problemas dentro do condomínio. E o AVCB passa longe, né, Tiago? Nossa, porque a maioria dos condomínios que a gente recebe não tem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é super importante para a segurança dos moradores. Eu posso até te falar em termos de número, eu acredito que 95% dos condomínios não possuem o AVCB. E nem a sigla, né, os moradores normalmente sabem o que significa. Então, assim, né, é uma situação que a gente passa que é muito um alinhamento de expectativa que eu falo muito, sabe? Quando contrata-se um síndico profissional, uma empresa de síndico profissional para gerir, né, aquele condomínio, eu acho que é muito importante que os condôminos tenham conhecimento do estado atual que o condomínio se encontra naquele momento, né? Essa é uma grande dificuldade que eu vejo isso dentro dos condomínios, sabe? Porque eles não sabem o estado atual, eles contratam a empresa de síndico profissional naquela situação que o condomínio está que não consegue mais resolver as situações entre eles necessitam de um profissional para resolver isso, só que eles normalmente têm uma ansiedade muito grande, né, devido a esses problemas terem sido resolvidos, né, terem sido resolvidos durante muito tempo. Então essa ansiedade, né, a gente tenta controlá-las, né, para que eles não fiquem esperando que a gente resolva tudo, né, e de imediato, porque a gente está falando de um condomínio de 20 anos atrás, para resolver uma questão em um ano, né, é muito pouco tempo. E quando vocês assumem, acho que a gente até já conversou sobre isso, né? O passo a passo, a gente entra no condomínio, inicia a gestão e faz o levantamento de tudo, e depois normalmente você reúne com o conselho. Como que você faz? Você já vai direto para uma assembleia ou cada condomínio você vai de acordo com o que você sente ali também? Sim. Então, como que a gente funciona? Sempre quando a gente assume um condomínio, a gente faz um checklist, que a gente até apelidou ele de o famoso pente fino dentro do condomínio, que nada mais é que um relatório, são mais ou menos umas 11 páginas de relatório, que a gente pega todas as situações que acontecem dentro do condomínio, tanto no departamento financeiro, né, quanto estrutural e físico, e quanto documental. A gente faz um checklist, a gente senta com o conselho, né, numa reunião e com o subsíndico também, né, quando é o caso, e a gente consegue fazer esses levantamentos, né, tanto físicos quanto documentais, e a gente então, a partir daí, faz um relatório de não conformidades. Todas as não conformidades que são encontradas no condomínio fazem parte desse relatório, com fotos, com descrições, enfim. E a gente então marca uma assembleia, né, juntamente com a previsão orçamentária, que é a análise que a gente faz dos balanceios dos últimos 24 meses, e leva toda essa documentação. É o que a gente utiliza muito nessas assembleias, que a gente fala muito que é mostrar ao cliente onde ele está e para entender onde ele quer chegar e como ele quer chegar até lá. Então, eu acho isso muito importante, o síndico profissional fazer esse levantamento, porque, né, quando a gente chega, eu até dou muitos exemplos. Uma vez eu a gente assumiu um condomínio que estava com inúmeros problemas, assim, coisas de mais de R$ 1 milhão em obras. A gente chegou na assembleia, quando a gente assumiu, né, um cliente perguntou aqui, a gente poderia fazer por que a gente não faz uma academia nova aqui? Então você vê que a falta de alinhamento que as pessoas estão de entender o momento atual que o condomínio passa, né, para então saber como nós vamos chegar lá. Tá? E sobre a previsão orçamentária, Tiago, o que você considera de principal de ter no momento de elaboração? Sim. Então, quando a gente faz a previsão orçamentária, inicialmente você precisa de ter esses 24 balancetes, né, dos últimos 24 meses, né, e a gente divide isso aí, né, em 7 itens, né, que são os recursos humanos, são as manutenções do condomínio, são administrativo,
Eu trouxe até uma colinha aqui para ficar até mais fácil. Tarifas públicas, né, que é a conta de água, conta de gás, enfim, as despesas eventuais, né, que isso é uma dificuldade que a gente vê entre as administradoras, que eles não contam com essas despesas eventuais que em condomínio acontecem, né, diariamente, né? Verdade. Um histórico de inadimplência, que isso é muito importante. Se o inadimplente não pagar a taxa de condomínio, os adimplentes têm que pagar por isso, né? Então, isso tem que constar nessa previsão orçamentária para que você não tenha que utilizar valores de fundos que não sejam destinados para as despesas ordinárias, né? Então, acho muito importante. E, por fim, o IPCA, né, do ano, né, o acumulado de 12 meses, né, para a gente verificar, né, principalmente no Brasil, que é um país muito volátil em relação a essa situação, né? Então, assim, a gente precisa de constar, né, essa inflação, porque, né, agora mesmo nós tivemos um reajuste aí na convenção de trabalho, né, de funcionários, de zelador, mais de 30%. Você está entendendo? Então, assim, né, se você não tiver fizer esse controle muito bem feito e anual, né, logo, logo o condomínio não vai ter condição de pagar as despesas. Verdade. E sobre a inadimplência, não sei se você vivencia muito isso, Thiago, quando a gente coloca essa taxa lá na previsão orçamentária, né, dentro dos custos do condomínio, existe uma revolta muito grande, porque os moradores inadimplentes, eles ficam revoltados por ter que pagar pelos inadimplentes, mas a gente não tem escolha, né? Exatamente. Uma coisa muito interessante que eu falo até com os nossos clientes é o seguinte, gente, a partir de agora, não vejam mais o morador do lado como um vizinho. Veja ele como um sócio do empreendimento. Isso é um empreendimento que possui 20, 30, 40, 60, 100 sócios. Agora tem condomínio de 500 sócios, né? Só que os sócios não se conhecem, eles não sabem a vida que cada um tem, né? Em questão de trabalho, salários, enfim. Então, é muito importante, né, todos terem essa consciência de que, naquela sociedade, quando um peca, o outro tem que arcar com essa situação, né? Então, isso é muito importante de todos entenderem isso, né? Eu sempre falo com meus clientes o seguinte, não brigue com o seu vizinho, porque ele não é seu vizinho, ele é seu sócio. Você vai precisar dele a qualquer momento. Verdade, muito bem colocado, Thiago. E em algum condomínio que vocês atendem, o valor do fundo de reserva, que também deve estar previsto, né, na Assembleia, deve estar aprovado, porque ele normalmente vem na convenção. Uhum. Vocês fazem alguma aplicação financeira desse valor? Sim. Nós fazemos aplicações financeiras, os valores de fundo de reserva, né, quando eles não precisam ser utilizados de imediato, mas sempre pensando em fundos de liquidez imediata, né? O condomínio ele precisa ter essa liquidez imediata porque as eventualidades acontecem, as emergências acontecem e esses valores precisam ser sacados, né, para cobrir essas despesas de imediato. Então, nós fazemos sim, né, e normalmente esses fundos de liquidez imediata, eles são mais seguros também comparado a outros, né? Com certeza, né, o risco deles são bem menores, né, e tendo em vista que nós estamos gerindo aquilo ali responsáveis, né, tanto civil e criminal de acordo com o Código Civil pelo condomínio, a gente tem que ter essa segurança de que não tenha risco nesses investimentos. E normalmente o fundo de reserva, como eu coloquei aqui, ele está previsto na convenção. Mas qual que é a sua visão sobre isso? Porque a gente até acha que é bem defasado, né? O percentual às vezes é muito pequeno, desproporcional. Como é que vocês consideram? Qual que é o seu olhar sobre isso? Então, para te falar uma grande verdade, eu discordo, né, bastante dessa questão de o fundo ser engessado, né? Eu falo até engessado na convenção de condomínio, né? Porque como eu disse anteriormente, condomínios têm particularidades. Então, existem condomínios que a fachada dele é por revestimento, outros que a fachada são texturizadas, são valores completamente diferentes no caso de uma reforma, né, que devem ser feitas, né, pontualmente. Então, assim, tem condomínios que têm áreas de lazer imensas, tem condomínios que não têm, né? Então, assim, é muito difícil engessar um valor, por exemplo, que é muito comum de 10%, né, da taxa de condomínio. É muito difícil se você engessar isso numa convenção de condomínio, porque, né, no meu ponto de vista, teria que ser até bem diferente disso. Dou até um exemplo, por exemplo, os primeiro ano seriam 5%, segundo ano 10%, terceiro ano, enfim, né, que chegasse num valor, obviamente, que conseguisse, né, arcar com as despesas do condomínio extraordinárias. O que a gente identifica muito hoje é que isso não tem. Então, quando o condomínio engessa isso 10%, por exemplo, você chega num condomínio que ele está precisando de fazer inúmeras obras, o fundo de reserva não está equalizado com a depreciação do condomínio, que eu falo que eles têm que estar sempre equalizados, né, para que não tenha que fazer taxas extras em cima de taxas extras, e é o que realmente causa briga entre os condôminos, né? A gente sempre fala que o maior gerador de conflitos dentro de um condomínio é a parte financeira.
que aí começam as confusões todas. Então é muito bom que o fundo reserva esteja sempre alinhado com a depreciação do condomínio, para que você consiga, né, desempenhar as obras, enfim, sem ter que onerar com taxas extras, enfim. Ótimo, Thiago. E caso você conseguiu a aprovação da previsão orçamentária com todas as análises e itens necessários, né? E durante esse percurso, você previu ela para os próximos 12 meses. Se tiver alguma mudança significativa no condomínio, como é que vocês fazem? Vocês chamam uma nova assembleia? Como é que vocês apresentam isso? Em qual momento? Exatamente, isso foi muito bem, é uma pergunta muito interessante, inclusive até para o atual momento que nós estamos vivendo, né? Hoje a gente faz uma previsão orçamentária nesse mês agora, daqui a 4 meses a coisa já mudou completamente. A gente está vendo isso, né, em gás, gasolina, enfim, né? Conta de luz. Conta de luz, exatamente. Então, né, é muito importante o síndico ter esse punho firme, né, de que fazer uma previsão orçamentária, aquilo pode ter mudanças durante a gestão. Né? Então, a gente sempre fala que são três períodos que você faz uma previsão orçamentária. Uma, quando a gente assume o condomínio, para os próximos 12 meses. Uma, se precisar, durante a gestão desses 12 meses, né, de acordo com a inflação e tudo das despesas. E, em terceiro lugar, na reeleição do síndico, né, que você tem que fazer para os próximos 12. Então, a gente faz sempre nesses 3 períodos. Ótimo. Thiago, para a gente encerrar, você tem alguma consideração, alguma mensagem para você deixar para outros colegas síndicos sobre a previsão orçamentária, os cuidados em relação a que ela seja bem feita? Então, eu sempre falo, gente, muito o seguinte, né, os condomínios, né, nós estamos falando aqui no programa Condominas, né, então, entrando no âmbito de Belo Horizonte, né, Belo Horizonte é uma cidade, gente, que há 60 anos atrás existiam condomínios, prédios no centro da cidade. Né? Então, de repente, os bairros foram tomando formas e a cidade foi crescendo, as edificações em todos os bairros. Então, hoje nós temos milhares de edificações em Belo Horizonte. Isso nunca, e essa questão financeira dentro dos condomínios, ela nunca foi tratada por profissionais relacionados ao departamento financeiro e tudo mais. Então, né, antigamente eles falavam o seguinte, quem que é o síndico do seu prédio? O síndico é quem tem tempo. Né, que eles falavam o seguinte. E aí, então, o que tem tempo, às vezes, ele não tem experiência. Né? Então, os condomínios foram fazendo aniversários de 10, 20, 30, 40, 50 anos, e então chegaram a uma situação que, bom, e agora? O condomínio precisa fazer inúmeras obras, né? O condomínio tem vencimento, né? As coisas vencem, né? Isso é igual um carro que a gente compra, é igual a nós mesmos, né? Nós temos que estar sempre nos atualizando. Então, aí chega nessa situação. Então, é o seguinte, um conselho que eu sempre dou para os síndicos é o seguinte, façam as previsões orçamentárias, né, de forma correta. Se não tiver experiência, procure um profissional da área, né, nós estamos aí para auxiliá-los em todas essas questões, né, mas faça isso de uma forma que consiga arcar com as despesas do condomínio sem precisar, né, solicitar taxas extras, inúmeras taxas extras, e que é o que causa, né, os grandes conflitos e a inimizade dentro do condomínio. Uma questão importante que eu sempre falo nessas questões, quando tem a previsão orçamentária que não foi tão bem feita, né? Se a gente tivesse como, se a lei permitisse, com toda certeza a gente pediria declaração de falência daquele condomínio, né, Thiago? Com certeza, é uma analogia que eu faço, isso é a mesma coisa, é muito difícil para nós síndicos, como somos gestores do condomínio, né, essa questão das previsões orçamentárias, porque eu dou até essa analogia com a mesma coisa que o presidente do país fala assim, gente, eu não estou conseguindo pagar as despesas, né, do país, vou aumentar os impostos. E aí, vocês concordam? Vou fazer uma votação para isso. Ele nunca vai conseguir aumentar os impostos do condomínio. Então, assim, a gente sofre com isso porque era uma coisa que tinha que ser autonomia do síndico, né? Falar o seguinte, a taxa de condomínio, o valor é essa e, né, e não tem que ter votação. Né? Nós que estamos na gestão entendemos que isso, obviamente, com o conselho do prédio, com o subsíndico, né, fazer isso. Então, a gente tem essa dificuldade aí que a gente precisa de toda a população do condomínio, né, que às vezes não tem o conhecimento técnico de uma gestão de condomínio, aprovar, né, que você precisa de colocar uma taxa de condomínio, às vezes um pouco mais alta, enfim. Verdade. Te agradeço, Thiago, pela participação de hoje. Foram considerações muito importantes para todos os colegas síndicos. Muito obrigada. Agradeço a você, Paulo, agradeço ao programa Condominas, né, e espero poder contribuir aí sempre quando precisar aí para que a gestão dos condomínios melhore cada vez mais e valorizamos, né, todos eles. Com certeza. E quinzenalmente eu estou aqui no Condominas e me conte, deixe nos comentários, você já teve algum aumento significativo na previsão orçamentária do seu condomínio? Eu aguardo você. Até a próxima!